Epístola de Judas, conhecida também como Epístola Universal de Judas. E na quarta-feira passada, lemos do versículo 10 até o versículo 13. Então, nesse trecho, Judas continua falando acerca dos apóstolos, né, dos falsos mestres. E vamos ler o versículo 10 até o 13. E diz: Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E hoje vamos continuar lendo os versículos 14 e 15. Então vai ser o trecho da nossa leitura da Epístola de Judas. E nesse trecho, Judas ele fala sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Então ele fala acerca da segunda vinda do Senhor. Então Jesus, ele, na sua primeira vinda, ele se encarnou, ele morreu numa cruz e ressuscitou e voltou para os céus. E nesse trecho ele fala acerca da segunda vinda de Cristo, né? A terra, novamente. Então diz assim a palavra do Senhor: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Agradeço pela chuva que caiu hoje. E te agradeço, Deus, por estarmos aqui mais uma quarta-feira, agora de forma presencial, Senhor. E te peço, Deus, agora que o Senhor abençoe nosso estudo da tua santa palavra e continuarmos esse estudo da Epístola de Judas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém. No versículo 14, ele começa dizendo: e destes, né? E destes. Então, continua falando dos apóstolos, né? Desses homens ímpios, né? Então, o destino dos apóstolos foi predito por Enoque, e foi o sétimo na linhagem de Adão. Então, está lá registrado em Gênesis capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 24, né, que vai mostrar essa genealogia até chegar em Enoque.
E também primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, aí do versículo 1 até o 3. Então são textos da Bíblia, do Antigo Testamento, que falam acerca dessa genealogia aí de Enoque, né? Conforme Gênesis capítulo 5, versículo 24, né, que fala especificamente de Enoque, e Hebreus capítulo 11, verso 5, já no Novo Testamento, Enoque andou com Deus. Então, Enoque foi um homem próximo de Deus, foi um homem que teve comunhão com o Senhor. E ele foi, né, levado diretamente ao céu sem ter, né, passar pela morte. Então ele teve esse privilégio, né, de ser, né, nós podemos dizer, arrebatado, né, para o céu. Então a Bíblia fala que Deus, né, o tomou para si, Enoque. Então Enoque andava com Deus, tinha uma comunhão com Deus, era um homem temente a Deus, e o Senhor tomou para si. Então ele não passou pela morte, ele não morreu como os outros, né, os antecessores, né? Não, o Senhor tomou para si, né? Então esse chamado de Deus, né, como a Bíblia fala, né, ele foi trasladado, né, o termo aqui usado na nossa versão, né, é uma figura do arrebatamento, né? Nós podemos até usar como uma ilustração do arrebatamento. Como é que vai ser, né, mais ou menos o arrebatamento? Então, como o texto lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, nos ensina, que seremos arrebatados. Então o Senhor vai estar nos ares, ele não vai, né, pôr os pés na terra, mas lá nos ares ele vai nos arrebatar, né, a igreja, né, os crentes. Então podemos usar esse traslado, né, que Deus fez com Enoque, né, podemos usar como figura do arrebatamento, né? Então lá no Antigo Testamento houve algo parecido, né? Houve algo parecido que Deus fez com Enoque, né? Enoque. Então ele andava com Deus e foi aí arrebatado, né? Deus o arrebatou para ele, tá? Para o céu. Então pode-se usar aí uma ilustração. Então aquele que anda com o Senhor, aquele que realmente teme ao Senhor, aquele que é crente, realmente, né, ele tem a esperança de ser arrebatado, sem passar pela morte, né? Porque o Senhor só vai chamar os crentes. Os descrentes vão ficar, e os crentes serão arrebatados, né? Então essa é a nossa esperança, a nossa expectativa, né? Não queremos passar, né, pela morte. Mas se for passar pela morte, amém. Mas nós estamos nessa expectativa, né? Queremos ser arrebatados. Nós não queremos passar pela morte, né? Como aconteceu com Enoque. Então ele profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então Judas registrou essa profecia de Enoque. E essa profecia só está aqui em Judas. Só está em Judas. Não está em nenhum outro livro da Bíblia. Nem no Novo Testamento e nem no Antigo Testamento. Nós não vamos encontrar. Porque somente Judas registrou, né? O Espírito Santo dirigiu Judas para registrar essa verdade, né? Então ele revelou essa profecia de Enoque, né, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Antes do dilúvio, Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Cristo, né? Então lá, né, no tempo antigo, antes do dilúvio, antes de Deus destruir a terra com o dilúvio, Enoque profetizou, né, a segunda vinda do Senhor. O Senhor virá com seus milhares de santos, né, para julgar, né, julgar.
Alguém pode estar aí com a versão Miríades, né? Quem está aí com Miríades? Miríades, ninguém? Está todo mundo fiel, né? Muito bem. Então, na revista atualizada foi trazido por Miríades. E a mesma coisa de grande quantidade, de milhares, né? Então, a nossa versão traduziu por milhares. Então, o Senhor virá com seus milhares de santos para julgar. Paulo também falou sobre esse acontecimento profético. Vamos ler 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler. A epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Ver aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Né? Então, Judas, né, registrou, né, a Enoque, a profecia de Enoque, né, e o Senhor virá com milhares de seus santos, e Paulo também menciona, né, essa profecia. Né? Então, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, Paulo também menciona a segunda vinda do Senhor. O termo santos refere-se a anjos do Senhor. Esse termo, quando fala, né, milhares de santos, como aqui no texto da Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, com todos os seus santos, né? Então, se esse termo se refere aos santos do Senhor, os santos salvos, né? Então, os santos perdidos é o diabo e os demônios que seguiram ao diabo. Esses são os santos, né? São os anjos perdidos, os santos rebeldes, né? Que não mantiveram lá o seu firmes em sua santidade, né? Em obediência a Deus. E aqui está se referindo aos santos do Senhor, que são os anjos santos, né? Vamos ver agora a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que é a epístola seguinte. Nós estamos aí na primeira e vamos para a segunda. Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1. E vamos ler os versículos 7 e 8. E diz: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Então, já aqui ele mencionando, né, quando o Senhor Jesus se manifestar, né, desde o céu, com os anjos, né, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai acontecer isso, quando o Senhor, né, voltar, ele na sua segunda vinda, ele vai vir para julgar. O Senhor não vai vir para salvar, como foi na primeira vinda, que ele veio, se fez homem, morreu naquela cruz para ser o nosso Salvador, para salvar a todo aquele que nele crê. Agora, na segunda vinda, ele vai voltar agora para julgar aqueles que, né, desobedecem ao Evangelho, que não creem no Evangelho, que rejeitam o Evangelho, não querem se voltar para Jesus, não querem viver segundo a palavra do Senhor, segundo
o Evangelho, né? Então, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, os santos, esse termo refere-se a anjos, né, do Senhor. Então, são os anjos santos que executarão as ordens do Senhor na sua segunda vinda. Vamos ler Mateus agora. E vamos ver. Isso. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Leiamos os versículos 41 e 42. Então Jesus, na sua parábola, ele conta nesse trecho o seguinte, nos versículos 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Agora vamos dar um pulo para os versículos 49 aos 50. 49 e 50. Assim será na consumação do mundo, virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, né? De dentes. Então, são os anjos, né, que vão executar as ordens do Senhor Jesus Cristo quando ele voltar na sua segunda vinda para julgar aqueles que não obedecem ao Evangelho, né? Ao Evangelho de Cristo. Então Cristo virá para exercer juízo contra todos, né? Contra todos. Esse termo, né? Todos, significa todos os ímpios, né? Todos os ímpios. São todos os homens, né? Os justos e os injustos, né? Não, apenas os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não temem a Deus, aqueles que desobedecem ao Evangelho, né? Que rejeitam a Cristo, né? Então eles serão condenados, né, por suas obras de impiedade, por praticarem impiamente e por manifestarem palavras contra o Senhor. Então virá o juízo de Deus sobre, né, todos, né, essas pessoas, né, todas essas pessoas que mostrarem impiedade, suas obras, né, de impiedade, por praticarem impiamente e por manifestarem palavras contra o Senhor. Lá no Antigo Testamento, no livro, né, de Salmos, capítulo 1, o salmista, né, vai falar dos ímpios também, vai falar do destino dos ímpios, né? Então Judas aqui mencionou o fim dos ímpios, o julgamento dos ímpios. E lá no Antigo Testamento, né, o salmista falou, né, também sobre isso. Vamos ler essa última passagem, o Salmo 1, Salmo capítulo 1. Eu separei aqui os versículos 5 e 6 para a gente ler, mas vamos ler ele todo. Ele é curtinho, ele é bem curto, né, em relação ao Salmo 119. Então diz o seguinte: bem-aventurado, né, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então são aquelas pessoas que Judas menciona na sua epístola.
Então, a não andar segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não dá, né? não dá seu ouvido aos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o justo sempre vai manter essa separação das pessoas ímpias, das pessoas que praticam obras, né, de impiedade, pessoas que zombam do Evangelho, que zombam do nome do Senhor. O justo sempre vai manter separação, não vai seguir o conselho deles, porque os conselhos dos ímpios são conselhos contra Deus, né? Contra a palavra do Senhor. Aí o versículo 2, né? Antes, né? Falando do bem-aventurado, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então o justo, aquele que teme ao Senhor, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Então o crente, né? Então o crente que tem prazer na palavra do Senhor, que medita de dia e de noite, né? Ele será abençoado. Aí no versículo 4 e 5, né? Até o 6 diz: não são assim os ímpios. Então, os ímpios lá de Judas, mas são como a moinha que o vento espalha, né? Espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Então, o salmista aqui escreveu muito antes, né, da vinda de Jesus, muito antes do Novo Testamento. Então já aqui já estava apontando já para o futuro aqui já, né, dos justos, né? Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece quem é justo e quem é ímpio. Então quando o Senhor voltar, Ele vai fazer essa separação, né? Por quê? Porque Ele conhece. Ele sabe aqueles que realmente andam com Ele, como Enoque, aqueles que realmente temem a Ele. Deus conhece e conhece os ímpios, aqueles que não temem a Ele, né? Não temem a Ele. Então, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, os ímpios serão julgados. Então, vamos ficar por aqui, irmãos, agradecer a Deus pela nossa coinonia. Então, vamos continuar perseverando. Ok, pode ir lá. Continuar perseverando, orando, lendo a palavra do Senhor. Então, pedir aqui uma oração voluntária. Rapaz, vem aqui, para te cantar parabéns. Até a distância, né? Os parabéns só com o coveiro, né? Ai, Deus, dê teus parabéns lá. Isso aí. Fica de pé, né? Fica de pé. Vamos cantar os parabéns. O Paulinho, o pai dele do Arraí. Está quase do tamanho, né, Paulinho? Mais bonito que tu, Paulinho. Deus foi. Graças a Deus, também é difícil. Você vai bonito que o Paulinho não é difícil, não. Vamos lá.
Amém. A gente sabe que esse mundo está muito perverso, ele está muito vicioso, forte, cada vez mais. Abençoa isso. Ele possa também, Deus, tiver mais Amém. Então, boa noite, irmãos. Boa noite.